Voltamos! Oi, eu sou o Nathan, um barista em eterno aprendizado e sejam muito bem-vindos ao meu incrível universo cafeinado. E estamos de volta depois dessa longa pausa. E pra gente começar com tudo, como a função desse canal é esclarecer a vida das pessoas, hoje eu criei um top 10 de termos que a gente usa neste canal e no mundo do café. E a gente vai esclarecer um a um, beleza? Vamos começar por ele, que é a estrela desse canal, obviamente, que é café especial. Afinal de contas, o que é especial? Café especial é um termo que a gente usa para uma classificação de café. Aqui no Brasil, a gente tem a BIC, que classifica cafés do tradicional até o gourmet. E a gente tem também a SCA, que é uma classificação internacional. E ela classifica os cafés em especial. Esses cafés precisam pontuar 80 pontos acima. E essas classificações essa pontuação se dá devido à qualidade e à ausência de defeitos desse café. Então, quando a gente fala de café especial, a gente fala de uma classificação, esse café ele não tem defeitos, e a gente fala também de café de especialidade. E café de especialidade é desde o plantio, desde o trabalho do produtor lá na fazenda dele, com o pé, cuidando desse pezinho de café, até a colheita seletiva, escolhendo só grãos que estejam prontos para serem colhidos, grãos que estejam maduros, passando também pelo beneficiamento, pelo transporte, indo para a torrefação, que vai criar, o mestre de torra vai criar ali um perfil de torra específico para aquele grão, até chegar numa cafeteria, que vai ter uma pessoa que estuda e trabalha com aquele grão, extraindo o melhor dele, sabendo de tudo que aconteceu até chegar na cafeteria. Número 2, doçura. Quando a gente fala de doçura, é um pouco polêmico até, porque a gente aprendeu a tomar café com açúcar. Então, normalmente quando a gente fala sobre doçura no café, automaticamente a gente já remete a açúcar, adoçante ou a acrescentar mel no café. E não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de cafés com qualidade, cafés que foram tratados desde o início, desde lá do pezinho. Então esse café, ele possui uma doçura natural. O café, ele é uma frutinha que é docinha, é azedinha, e ele possui essa doçura naturalmente. E o que a gente faz no processo do café especial é exaltar tudo isso que ele já tem de natural, o que você não encontra no café tradicional, por exemplo, porque ali tem muitos defeitos. E o que acontece? Esse café, ele passa por uma torra muito escura e uma moagem muito fina, que é para disfarçar esses defeitos. E o que acontece? Quanto mais escura a torra tiver e quanto mais fino o café tiver, você acaba extraindo mais coisas, então você automaticamente vai ter mais amargor. Quando a gente usa um café especial, ele tem uma torra mais clarinha, é muito comum você ver cafés tipo que tem um tom mais amendoado, um tom mais avermelhado. E aqui a gente exalta todos os açúcares naturais do grão. Então a doçura do café especial, ela não vem de um açúcar ou de algo colocado ali, ela é natural, certo? Número 3, retrogosto. Retrogosto é exatamente o sabor que fica na sua boca depois de você tomar um café. E inclusive é uma característica que é avaliada quando o café está sendo pontuado. Finalização e retrogosto é aquele saborzinho tipo que fica ali perdurando na sua boca, mesmo depois de você ter tomado o café há muito tempo, ainda fica aquela coisa gostosa. Inclusive eu tô tomando um café que é incrível. E ele é extremamente melzinho, sabe? Bem docinho mesmo, ele tem um floral. Quando eu termino de tomar ele, esse sabor doce fica ali ainda fazendo festa na sua boca. É uma alegria. Então esse é retrogosto. É exatamente o sabor que fica na sua boca depois de você terminar de tomar o café. Número 4, granulometria. Eu uso esse termo demais, e eu tenho certeza que vocês já ouviram muito isso. E nada mais é do que a espessura do grão. Um grão que vai de um mais fino até um mais grosso. Para cada tipo de extração que a gente vai fazer, para o que a gente quer daquele grão, a gente precisa de uma espessura de grão diferente. Um expresso, por exemplo, eu preciso de um grão mais fino, porque eu preciso que ele seja compacto, eu preciso extrair muita coisa dele de uma maneira rápida. Então eu preciso que esteja tudo ali muito juntinho, então vai ser mais fininho. Uma prensa francesa, por exemplo, ela não usa filtro. Então eu não posso usar um grão muito fino, porque senão eu vou passar muito mais resíduo do que o necessário e vou acabar extraindo demais esse café. Então a gente usa uma moagem mais grossa. E quando a gente fala de moagem fina, moagem grossa, moagem média grossa, enfim, isso é a granulometria, ou seja, a espessura do grão moído, certo?
Número 5, bloom ou pré-infusão. É exatamente aquela primeira jogada de água que a gente dá quando a gente tá coando um café. Eu falo bastante esse termo também quando a gente tá preparando um coado, por exemplo, um V60, um Chemex, enfim. Essa pré-infusão, ela serve pra gente dar aquela primeira hidratada no café, pra gente tirar os gases que estão ali. Normalmente, os cafés que a gente recebe, eles estão com a torra fresca, então ali tem muitos gases que precisam ser eliminados. Tanto que você, quando você joga água da primeira vez, você vai fazer essa pré-infusão, você vê essas bolinhas subindo. E a pré-infusão, ela é muito importante exatamente para você tirar isso do café, liberar esses gases do seu café. Então, não pulem essa etapa de pré-infusão, pelo amor de Deus. Número 6. Falando de pré-infusão, a gente acaba falando também de ataques. A gente fala de pré-infusão, segundo ataque, terceiro ataque. O que é, meu Deus? É uma jogada de água. Jogar a água no café. A gente faz um segundo ataque ou uma segunda jogada de água. Terceiro ataque, uma terceira jogada de água. Então não é nada tipo de coisa, sei lá, vamos agredir o café. Não é isso. É só jogar água. Número 7. Fines. É um termo que eu uso bastante também. E fines é o termo que a gente usa para irregularidades. Às vezes, quando a gente tá moendo o café, dependendo do moinho que você usa, você encontra muitos grãozinhos que estão ali muito pequenininhos. Então, esses grãos que não estão uniformes, a gente chama de fines. Por exemplo, eu uso o C2 da Time More, um moedor manual, e ele tem um controle até bacana de fines. Mas se você usa, por exemplo, um moedor com MOS de cerâmica, ou se você usa um triturador de café, você vai notar que uma parte desse café vai ficar muito mais grossa e a outra muito fina. E essas irregularidades que a gente chama de fines, certo? Número 8. Notas sensoriais. São notas, são sabores que você encontra no seu café. Como eu disse, seu cafezinho, ele é uma fruta. Ele é uma frutinha que possui toda uma genética dentro dele. Então aqui tem doçura, tem ácidos, tem proteína. Tudo isso vai gerar um sabor para esse café. Por isso que existe, inclusive, a roda de sabores. Essa roda representa basicamente tudo que você pode encontrar dentro de uma bebida, dentro de um café. Assim como o vinho ou o whisky, você tem essa complexidade de sabor, você tem essa gama gigantesca de sabores, dentro do café também existe isso. Então, notas sensoriais são sabores que a gente encontra quando a gente está provando um café, quando a gente está tomando um café de qualidade ou um café especial. Número 9. Gramas de água. Sim, não, eu não estou falando errado a minha vida inteira. Quando estamos falando sobre café, extração de café, a gente sempre usa balança. E a balança que a gente usa, ela é medida por gramas. Então, pra gente ter uma receita padronizada, pra gente ter uma receita padrão, tudo que a gente vai usar sempre vão ser em gramas. Então, são 12 gramas de café para 200 gramas de água. Então, não é um termo errado, tá bom? Simplesmente a gente usa gramas de água porque a gente tá pesando numa balança que pesa em gramas, ok? Número 10. Subextração, superextração. Esses dois termos andam colados, porque basicamente um é o oposto do outro. Quando a gente fala de subextração, a gente está falando de um café que extraiu pouco, não extraiu o que precisava ser extraído. E superextraído ou superextração é exatamente o oposto disso, é um café que acabou extraindo demais, que acabou tirando demais ou coisas que não deveriam ter extraído ali. O café é uma bebida muito complexa, ao mesmo tempo que é muito simples, é muito complexa e muito complicada também. Então a gente cria receitas, a gente cria tempo, granulometria, proporção de café e água, exatamente pra gente ter uma bebida equilibrada. E o equilíbrio, ele se quebra se você tem uma bebida subextraída, que é aquela bebida que vai ficar meio aguada, azeda, sem sabor, ou se você tem uma bebida super extraída, que você extrai demais aquilo, então aquele que vai ficar meio amargo, vai ficar com gosto de queimado. E são muitas variáveis que podem influenciar, como não só a sua extração, mas uma torra mal feita, uma espessura, uma granulometria errada, grãos defeituosos, entre outras variáveis. E bom, tem um termo extra, que é expresso com S. Quando a gente fala de espresso, a bebida expresso, nós estamos falando de uma bebida que é prensada ou apertada. É uma tradução do italiano apertado. Por isso que se escreve expresso com S, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar de volta. Não esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Compartilha com a galera. Deixa seu like, porque isso é muito importante. Deixa pra mim nos comentários mais termos que você não conhece, que você gostaria de saber, ou se você já conhece algum desses termos que eu já falei aqui. E me segue também nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Um grande beijo pra vocês, um grande abraço e até a próxima.